O que é que significa sacerdócio universal de todos os crentes? A ideia de que todo crente é um sacerdote representa o que na prática para a vida cristã? Quais são as bases bíblicas disso? Isso significa que a gente não precisa ter pastores na igreja? Significa que todo crente pode batizar ou servir a ceia e coisas assim? A gente vai falar sobre esse assunto hoje no 2 Dedos de Teologia. E não se esqueça que você pode ser nosso aluno no curso Teologia Descomplicada, o treinamento 100% digital aqui do 2 Dedos de Teologia, onde eu lhe ensino teologia a partir do zero, em um amplo panorama com todas as visões cristãs acerca dos principais assuntos da teologia cristã. Se você quer aprender teologia e você não tem os fundamentos e quer entender de onde é que tudo veio e para onde é que tudo vai, você quer chegar no nível de autonomia para estudar sozinho um bom livro de teologia e entender o que está escrito, o Teologia Descomplicada é feito para a sua vida e para auxiliá-lo a ter perícia no estudo da escritura, de bons livros de teologia e caminhar na sua jornada de aprendizado de forma mais eficiente. Em 2dedosdeteologia.com/curso, aqui embaixo, você pode se inscrever num curso de 1 ano por menos de R$60 por mês. Não deixe de ir lá e vamos pro vídeo dessa semana. O que é um sacerdote? Um sacerdote é fundamentalmente alguém que serve de ligação entre homens e Deus. Um sacerdote é um intermediário. Os homens precisam de sacerdotes porque eles precisam de alguém que lhes apontem ao caminho do Senhor. Por que que existem sacerdotes? Existem sacerdotes porque o homem não está diretamente ligado com Deus. A gente sabe disso a partir do relato do livro de Gênesis. Adão e Eva poderiam se comunicar com Deus de forma direta. Deus andava pelo jardim com Adão e Eva todos os dias, como dotados da imagem plena de Deus, e então comissionados para gerir e governar a cultura, Adão e Eva seriam sacerdotes desse mundo criado por Deus. Eles não precisariam de intermediários, eles mesmos seriam o instrumento divino para trazer a sua comunicação e o seu interesse para o mundo. No entanto, Gênesis 3 aparece, o pecado entra no mundo e os homens são separados de Deus. E com isso, perdemos a nossa comunicação direta com o Senhor. A partir daí, a aparição de Deus aos homens se tornou ocasional. Deus não vinha todos os dias andar no jardim com Adão e Eva, mas agora, fora do jardim, Deus de vez em quando se manifestava de forma específica a algum filho seu. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés eram nomes que receberam alguma manifestação da presença de Deus e uma comunicação direta do Senhor. Por causa do pecado, então Deus levanta homens que possam ser instrumentos dele nessa comunicação entre homens e Deus. O primeiro momento onde isso acontece é com a presença de um sacerdote chamado Melquisedeque. Melquisedeque aparece na escritura quando Abraão volta da guerra contra Quedorlaomer. Quedorlaomer, junto com outros reis, leva cativos alguns prisioneiros de guerra, dentre eles um sobrinho de Abraão chamado Ló. Abraão sabe disso, junto à comitiva, vai até Quedorlaomer, vence ele em batalha, pega os despojos de guerra e volta. Voltando, junto com seu sobrinho e outros prisioneiros que foram libertados, ele encontra um sacerdote do Rei Altíssimo, chamado Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura meio obscura do Antigo Testamento. Seu nome significa Rei de Justiça, e ele é apresentado como o Rei de Salém, que muitas pessoas vão acreditar que se torna Jerusalém mais à frente. Jerusalém era o centro profético do plano de Deus no Antigo Testamento, era a morada de Deus, onde Deus habitava. Melquisedeque, o Rei de Justiça, ser Rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo, mostra Melquisedeque como uma figura muito poderosa no Antigo Testamento, ainda que ele não seja tratado com muito destaque. Mas o que sabemos, principalmente através do livro de Hebreus, é que a ordem sacerdotal de Melquisedeque é uma ordem superior, a ordem levítica, a ordem araônica, que aparece mais à frente. O Salmo 110 deixa isso claro. Durante um sacerdócio posterior, o sacerdócio segundo a linhagem de Levi, Davi escreve que o Messias seria de uma nova casta sacerdotal, seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Melquisedeque, então, é alguém de uma ordem sacerdotal que seria a ordem sacerdotal do Messias. Sabemos que Melquisedeque é um sacerdote superior porque Abraão, de onde vem Levi, recebe bênçãos de Melquisedeque e entrega dízimos a Melquisedeque. Geralmente você entrega dízimos ao superior, ao sacerdote. Levi ali em Abraão entrega dízimos a Melquisedeque e Levi em Abraão é abençoado por Melquisedeque. Melquisedeque então é esse primeiro homem que serve de contato direto entre Deus e os homens já no começo do Antigo Testamento. E ele já é uma figura de uma ordem sacerdotal superior que viria posteriormente através do Messias. Hebreus 7, 8 e 9 descreve isso com riqueza de detalhes. Mais à frente, então, aparece Moisés. Moisés entregou a lei ao povo de Israel e instituiu que um tabernáculo fosse construído para ele. Deus, então, se manifestaria principalmente ali na Arca da Aliança. E o local onde essa Arca da Aliança ficaria era conhecido como o Santo dos Santos, ou o Lugar Santíssimo. Esse lugar seria separado do resto do tabernáculo por um véu. Foi aí que Deus instituiu que Arão e os seus filhos fossem separados como sacerdotes.
Depois de um longo e criterioso processo de consagração e separação, onde eles eram purificados, os homens da linhagem de Arão seriam separados para serem sacerdotes. Deus então os usaria, e através disso Deus se revelaria ao povo de Israel e seria o Deus deles. O papel dos sacerdotes aí era realizar sacrifícios e ofertas variadas entregues pelo povo de Israel. Esses sacerdotes também deveriam oferecer sacrifícios por eles mesmos, já que eles também eram pecadores. Dessa forma, o papel do sacerdote para o povo de Israel, e é fundamentalmente o papel do sacerdote em qualquer religião, envolvia ser um representante entre homens e Deus, servindo de mediador para o perdão de pecados. Os homens iam até o sacerdote preparava todo o ritual de purificação para que o pecado daquele homem fosse perdoado, e então Deus recebia pela mão do sacerdote aquele símbolo para que o homem tivesse o perdão de seus pecados. Mas é aqui que mora um ponto muito interessante. A própria nação de Israel seria diferenciada de outras nações por um ponto em particular. Todos os povos possuíam seus sacerdotes, pessoas que de alguma forma eram intermediários entre Deus e os homens. Mas Israel deveria se tornar um povo peculiar, servindo como uma nação de sacerdotes. Ou seja, o propósito de Deus para aquele povo é que ele se tornasse, através da fidelidade à aliança, um reino sacerdotal, onde em algum momento os sacerdotes não seriam mais separados de um povo exclusivo, mas que todo o povo teria acesso direto a Deus. Em Êxodo 19, verso 5, por exemplo, a gente lê o seguinte: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Em Isaías 61 a gente encontra a mesma promessa escatológica sobre o povo de Israel. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão seus lavradores e vinhateiros. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Ou seja, através da sua fidelidade à aliança, ia se cumprir em algum momento do plano escatológico de Deus que o povo de Israel seria uma nação inteira feita de sacerdotes para os povos. De forma particular, Israel faria a mediação, sendo luz para as nações, levando os povos em submissão ao Senhor. Israel como nação, então, se portaria como sacerdotes às outras nações. Isso é muito comum à teologia da missão do Antigo Testamento, e missiólogos tendem a concordar, em sua teologia bíblica da missão, que o modo como Deus atraía os povos à fé no Antigo Testamento era erguendo Israel como uma luz aos povos, e os povos vindo a Israel e encontrando em Israel uma mediação para o Deus vivo. Israel seria uma nação sacerdotal se Israel fosse fiel à sua aliança, e Deus usaria o povo de Israel como um meio de alcançar todos os povos. O problema é que, ao longo da história de Israel, eles não foram fiéis à aliança de Deus. E muitas e repetidas vezes, o povo não somente negou a Deus, mas os próprios sacerdotes esqueceram do Senhor. Eles abandonaram seus papéis, eles negligenciaram seus ofícios, eles pecaram contra Deus e trouxeram a ira do divino sobre si. Os profetas foram levantados para adverti-los de seus pecados. Mas mesmo assim, isso não foi suficiente para que o povo fosse fiel à aliança. Um desses profetas foi Malaquias. Em Malaquias 2, a gente lê o seguinte: E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. E de fato, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou nos seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Mas então ele continua: Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. O que é que está acontecendo aqui? Aqui, através do profeta Malaquias, um dos últimos profetas do Antigo Testamento, Deus está amaldiçoando aqueles sacerdotes e dizendo que amaldiçoava as bênçãos dele e amaldiçoava as gerações futuras, de forma que ele passaria no rosto desses sacerdotes o esterco retirado das vísceras dos animais sacrificados. Deus aqui está rejeitando a
descendência de Levi e dizendo que por causa da infidelidade deles, essa descendência sacerdotal seria excluída do propósito de Deus. O povo não se portou como um reino de sacerdotes, ao invés de servirem como mediação aos outros povos, eles se sujeitaram aos ídolos das nações vizinhas, os sacerdotes foram amaldiçoados pelo Deus vivo e a descendência sacerdotal de Levi foi rejeitada por Deus através de Malaquias. E então, quando o Messias veio, o povo de Israel rejeitou o seu Senhor. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O que acontece então? Acontece que Jesus morre pela mão do povo judeu, é ressuscitado, volta dos mortos, se assenta aos céus e aparece como o nosso novo grande sumo sacerdote. Isso é basicamente o centro da epístola aos Hebreus. O fato de que Jesus é um novo sumo sacerdote de uma ordem sacerdotal superior. Com a vinda de Jesus, a gente tem uma mudança então no modo como o sacerdócio se manifesta. Ao trazer a nova aliança, Jesus torna a antiga aliança obsoleta, de forma que o antigo pacto era apenas uma sombra do novo pacto. Não existe mais, então, a necessidade de um sacerdote humano, porque Jesus veio para ser o nosso sumo sacerdote perfeito. Enquanto os sacerdotes humanos tinham que fazer sacrifícios diariamente pelos próprios pecados e pelos pecados dos outros, quando todo ano havia o dia da expiação para que o povo de Israel fosse perdoado de novo, Jesus é um sacerdote perfeito que não pecou em nenhum momento, que não simplesmente atravessou um véu, mas rasgou os céus em direção a Deus, e ele próprio foi o sacrifício em nosso lugar, e um perdão que nos é dado de uma vez por todas. Ele é tratado como o novo sumo sacerdote, um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem superior. A gente já comentou aqui que Hebreus 7 chama a atenção para esse fato de que durante o sacerdócio levítico havia a profecia de que esse sacerdócio não seria eterno, mas que um sacerdócio segundo Melquisedeque que seria eterno. Está descrito no Salmo 110. E Jesus veio para cumprir a profecia que foi declarada durante o sacerdócio levítico. A profecia de que um novo grande sumo sacerdote viria. Aquilo que Malaquias diz de que Deus estava naquele momento rejeitando a descendência daquele sacerdote segundo a família de Levi, se cumpre quando Jesus vem e Jesus se torna a nova classe sacerdotal em que ele é o grande sumo sacerdote, no lugar dos antigos sacerdotes do Velho Testamento. E nós, qual é a nossa posição diante disso? Eu disse que ia falar sobre sacerdócio universal de todos os crentes, mas até agora eu não falei nada sobre a gente como crente em Cristo Jesus. Mas é aí que a gente entra em 1 Pedro. E em 1 Pedro 2,9 a gente tem um dos textos mais interessantes para falar sobre onde nós nos posicionamos em toda essa história do sacerdócio que se dá na Escritura. O apóstolo diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você lembra do texto de Êxodo 19 que a gente leu há pouco? Em Êxodo 19 diz que o povo de Israel seria propriedade peculiar, um reino de sacerdotes e uma nação santa. E Pedro diz sobre a igreja que nós somos geração eleita, isso é uma coisa que não está lá em Êxodo, mas ele diz também sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Fundamentalmente o que acontece aqui é Deus cumprindo na igreja aquilo que ele não cumpriu em Israel. Eles não receberam em si aquilo que Deus havia prometido aos fiéis à aliança. Como a nova aliança é superior e na nova aliança todos nós somos fiéis a ela por causa do efeito dessa aliança em nossos corações, onde agora a lei não é escrita nos umbrais da porta, mas onde a lei é escrita no nosso interior, onde agora o Espírito habita em nós e que não existe mais a necessidade de que pessoas debaixo dessa aliança precisem conhecer a Deus, porque agora todos que estão debaixo da aliança conhecem o seu Senhor, como é explicado no livro de Hebreus sobre a superioridade em qualidade dessa nova aliança. Todos aqueles que estão debaixo dessa nova aliança são sacerdotes desse rei e exercem uma função sacerdotal no mundo. Eu não estou dizendo que a igreja é um novo Israel, que se cumpre na igreja tudo aquilo que foi prometido para Israel. Isso é um outro assunto dentro de eclesiologia e de escatologia. O que eu estou dizendo é que nós, como igreja, recebemos esse sacerdócio universal que Israel teria recebido se tivesse sido fiel à aliança. Hoje, todos nós, como crentes, somos sacerdotes do Rei Altíssimo. Esse povo, essa comunidade de sacerdotes que é a igreja, é o sacerdócio para o mundo. Nós somos sacerdotes dos povos e trazemos os povos em direção a Deus. A igreja é o instrumento de Deus para que os homens tenham seus pecados perdoados. Não precisamos de santos, não precisamos de intercessores, de profetas, de líderes que sejam intermediários, meios para chegarmos a Deus. Nós podemos chegar a Deus de forma direta, porque nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo e temos contato direto com o nosso sumo sacerdote, que é Cristo Jesus.
Isso tem muitas aplicações práticas na nossa vida. Desde o fato de que a gente pode acessar Deus diretamente, como a gente já falou agora, até a forma como nós nos portamos na vida cristã. Cada crente é um sacerdote. Isso significa que cada crente é um instrumento de Deus para o seu trabalho no mundo. Não dá para ser cristão e ficar só assistindo as coisas da fé, assistindo cultos, vendo o cristianismo acontecer. Se somos chamados a Cristo, somos chamados para uma atuação sacerdotal nesse planeta, de tentar fazer as pessoas crerem em Deus e seguirem ao Senhor, porque nós somos um povo sacerdotal. Você é um sacerdote de Deus nesse mundo, se você é um salvo, se você é um crente em Cristo Jesus. Isso significa que não existe uma classe sacerdotal especial, que é intermediária entre você e o Senhor, que é uma intermediária entre você e a leitura da Escritura, e a interpretação da Escritura, e apenas os sacerdotes podem interpretar as coisas. E eu preciso que o sacerdócio me perdoe, que o sacerdócio me dê penitências, que o sacerdócio me diga qual é a interpretação correta da Escritura, porque nós somos esse sacerdócio. A Igreja Católica Apostólica Romana há muito tempo tem sustentado que é o magistério da Igreja que detém a interpretação autorizada da Escritura. Porém, isso é completamente equivocado, porque nós somos esse magistério da Igreja. Nós somos essa classe sacerdotal. Não existe um outro nível de pessoas com contatos mais próximos de Deus. Quando nós lemos sobre os sacerdotes no Antigo Testamento, nós não aplicamos isso aos pastores, ou aos padres, ou aos líderes religiosos. Nós aplicamos isso a nós como crentes, porque nós somos sacerdotes do Senhor. Nós temos o poder de ler a Escritura e, através do poder do Espírito Santo, entendê-la. Claro que por causa do pecado nós podemos interpretar as coisas de forma errada muitas vezes. E é por isso que existe a arena pública da conversa. Várias pessoas juntas olhando para o mesmo texto e tentando chegar às melhores conclusões. Mas não é uma classe especial de cristãos que vai dizer como é que a gente interpreta a Escritura. Porque todos nós, como sacerdotes, temos livre acesso ao Espírito Santo e àquilo que o Senhor quer nos dizer na sua palavra. Então você não precisa daquele profeta especial que tem um contato plus com Deus. O seu pastor, o seu líder religioso não é alguém que vai ter que lhe apresentar a Deus no último dia e que a oração dele é mais forte do que a sua ou algo parecido. Você tem acesso a Deus e você não precisa mais de nenhum intermediário além do seu grande sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Agora, isso não significa que a igreja não tem líderes, que não existem pastores, bispos, presbíteros, pessoas que foram chamadas por Deus para ensinar a palavra e para pastorear as pessoas. Acontece que no Novo Testamento, os pastores, o episcopado, não é um corpo de sacerdotes, porque nós somos sacerdotes. Aplicar a pastores aquilo que o sacerdote era no Antigo Testamento é completamente errado. A função de um pastor, a função de um líder religioso é completamente diferente da função de um sacerdote, porque um pastor não é um intermediário. Um líder religioso não é um instrumento para te ligar a Deus e você não pode chegar a Deus sem ser por meio dele. Um pastor é um professor, o pastor é um cuidador, ele é um mestre, ele é um conselheiro, mas só isso. Em muitas igrejas locais, o sacerdócio universal de todos os crentes serve também como base para algumas práticas eclesiásticas mais comunitárias. Em várias igrejas, cristãos comuns podem realizar batismos, cristãos comuns podem servir a ceia, cristãos comuns podem pregar aqui e ali, mas este é outro assunto e cada ponto específico aí tem que ser tratado separadamente, porque lida diretamente com a confissão de fé de algumas comunidades cristãs. Cada um desses temas tem que ser tratado por si só. Mas e você? Onde é que você se interpreta nisso tudo? Você já entendia sobre o que significa o sacerdócio universal de todos os crentes? Você tinha uma noção de como é que era essa teologia do sacerdócio na Escritura? Comenta aqui embaixo, fala o que é que você acha disso tudo e vamos continuar conversando acerca das grandezas das coisas de Deus. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Todos os vídeos do canal são sustentados pelos patrões, a galera que vai em 2dedosteologia.com/patrão e nos ajuda com 5, 10, 20 reais todo mês pra gente manter esse canal funcionando. Muito obrigado e Deus os abençoe. Seja um sacerdote de Deus Altíssimo e manda esse vídeo aí no seu grupo do WhatsApp ou do Telegram aí do pessoal da igreja, que o Telegram é muito melhor que o WhatsApp. E até a próxima segunda-feira às 10 horas da manhã aqui no 2Dedos de Teologia. Valeu!